Vamos explicar aqui a situação jurídica envolvendo o ex-jogador Robinho, para que quem está vendo a Globo News agora entenda. O ex-jogador Robinho foi condenado pela justiça italiana por envolvimento em um caso de estupro coletivo que aconteceu em 2013, quando ele jogava pelo Milan, uma das principais equipes do futebol italiano. Então, o Robinho foi julgado na Itália e condenado. Quando saiu a condenação, Dani, ele vivia já aqui no Brasil. E a Constituição proíbe a extradição de brasileiros natos. Bem, a justiça italiana, então, pediu à justiça brasileira que o Robinho passasse a cumprir a pena aqui no Brasil. A justiça italiana não pediu a extradição, pediu o seguinte, que o Robinho cumprisse a pena aqui no Brasil. O STJ analisou o caso e, por 9 votos a 2, decidiu que sim, ele poderia cumprir a pena aqui no Brasil e mais, o cumprimento deveria começar de forma imediata. Então, o STJ não julgou o caso do Robinho, analisou o pedido para que ele cumprisse a pena aqui no Brasil. Bem, o Robinho foi preso, a gente sabe disso. A defesa do ex-jogador entrou com um recurso e alegando o seguinte: não havia terminado ainda, nem no STJ, nem em outras instâncias, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de recursos. Então, no entendimento da defesa, o Robinho não poderia ter sido preso de forma imediata, porque ainda poderia apresentar mais recursos. E aí é importante a gente frisar, a defesa do ex-jogador nega que ele tenha cometido estupro na Itália. O caso, então, agora está no Supremo Tribunal Federal, que também não está julgando o Robinho, está julgando esse recurso da defesa do ex-jogador, que alega que ele não poderia ter sido preso de forma imediata. Esse julgamento acontece no chamado plenário virtual, em que os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e vai até o dia 26. Até aqui, Dani, os ministros Luiz Fux e Edson Fachin votaram pela manutenção da prisão do Robinho. E aí, como você mencionou, o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto pela soltura do ex-jogador. Para o ministro Gilmar Mendes, e ele apresenta isso no voto, nosso colega Márcio Falcão da TV Globo teve acesso ao voto, Gilmar Mendes entendeu o seguinte, ele apresenta vários argumentos, mas apresento 2 aqui, que a lei de imigração é de 2017 e o crime aconteceu em 2013, então a lei não poderia retroagir. Um outro entendimento de Gilmar Mendes, que vai em linha com o que diz a defesa do ex-jogador, é que o Robinho não poderia ter sido preso enquanto houvesse possibilidade de novos recursos serem apresentados. Então, neste momento, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal está no placar 2-1. 2 votos a favor da manutenção da prisão e um voto, o do ministro Gilmar Mendes, pela soltura do ex-jogador. E é importante a gente frisar, não há um julgamento do caso Robinho em si. O que está sendo analisado agora é se ele poderia ter sido preso de forma imediata ou não. Então, agora a gente vai seguir acompanhando. O prazo é até o dia 26 para que os ministros insiram os votos no plenário virtual.